E para começar nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta. O pessoal tá dizendo que tá travando bastante, acho que agora É, parou, né? acredito que sim, tá fluindo aqui para mim do outro Tá, lado. agora foi, eu já disse que foi. Sim. Ah, de que maneira o conhecimento de marketing auxilia o engenheiro, a gente está aqui com as gurias da Politécnica, saber melhores formas de vender o seu produto e explicar o seu produto, não só para o cliente, mas também para o seu time. Sim, vamos lá. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Eu estou vindo justamente com o objetivo de aliar os meus conhecimentos do marketing a toda a parte técnica da engenharia, independente da especialidade. E eu acredito no seguinte, Andressa, toda vez que um profissional, seja ele de qualquer área, mas principalmente da área de marketing, estiver participando de um processo seletivo ou já tiver ingressado numa empresa, ele precisa conhecer no detalhe o produto oferecido ao mercado ou o serviço, para saber se aquele produto ou serviço atende adequadamente às necessidades e às dores do consumidor. No caso do marketing com a engenharia, a gente sabe que a engenharia, mais uma vez reforçando, independente da especialidade, ela é, ela tem uma linguagem muito técnica, muito peculiar, né? Então existe todo um trabalho, toda uma questão de interpretação dessa linguagem técnica para passar para o grande público e fazer com que a comunicação a respeito do produto ou serviço se torne cada vez mais acessível ao consumidor, né? Então, assim, é de grande importância tanto o profissional de marketing entender bastante a respeito da empresa, se for uma empresa de serviços de engenharia, saber quais são os mercados onde ela atua, quais são os direcionamentos que precisam ser feitos, e no caso de produto, saber quais são as especificações técnicas, saber quais são os grandes argumentos comerciais para que o produto se torne vendável e compreensível ao mercado. Uhum. Responde essa pergunta? E, claro, pessoal, quem tiver perguntas pode ir mandando para nós aqui nos comentários, que a Patrícia vai respondendo ao longo da live. Sim. Então, comentando ainda sobre essa parte do engenheiro, qual é a importância da identificação com o seu cliente e com o seu público na hora de desenvolver um projeto? Então, o marketing precisa entender quais são as necessidades e os desejos do cliente, né? Atualmente, os profissionais de marketing usam a palavra dor. Eu particularmente não gosto. Quais são as dores do cliente? Eu acho dor uma questão assim muito forte, sabe? Eu gosto mais de ir para o lado da necessidade, do desejo, o que ele quer, o que ele precisa, né? Então, assim, para que o profissional fique por dentro das necessidades, dos desejos ou das dores do cliente, ele precisa estudar o mercado e ele precisa interagir com esse cliente. E qual é a melhor Uhum. forma de você interagir com o cliente? Através de pesquisa, tá? Existem dois tipos de pesquisas que podem ser feitas: pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. Como é que a gente classifica a pesquisa qualitativa? É uma pesquisa mais a nível de detalhe, digamos assim. As perguntas são mais aprofundadas e as respostas são mais abertas, tá? Justamente para destrinchar quais são todas as características que um produto ou serviço precisam ter para que atendam aquela demanda específica. Já no Uhum. caso da pesquisa quantitativa, ela tem perguntas mais objetivas e elas geralmente têm respostas de múltipla escolha, tá? Ou seja, as respostas elas já estão ali de uma maneira muito prática para o cliente só marcar o que lhe atende ou o que não lhe atende, tá? Uhum. E existe uma forma atual bem interessante e bem produtiva da gente desenvolver a pesquisa quantitativa, que é através das próprias mídias sociais, tá? Se você pegar, por exemplo, o Instagram,
ele tem essa possibilidade da gente fazer uma pesquisa quantitativa e a gente postar nos nossos stories, por exemplo. Isso ajuda a criar, inclusive, um engajamento entre o cliente ou um prospect, né, um potencial cliente, com a marca. Isso é muito legal, porque você está estreitando o relacionamento com o cliente. Relacionamento é uma peça-chave, relacionamento é fundamental para que o consumidor e a marca tenham uma perfeita interação, uma perfeita sinergia. Não é só vender, é construir relacionamento, é muito mais do que isso. Exatamente. Né? E no momento da troca entre o profissional de marketing e o engenheiro, qual a importância do engenheiro ou do pessoal da área técnica saber sobre a área de marketing para facilitar essa conexão entre os dois profissionais? Então, justamente como a gente conversou no início, a engenharia, ela usa uma linguagem muito técnica. É muita matemática, são muitos cálculos, são pontos bem específicos, envolve muito estudo, muito planejamento. E, assim, justamente por ser uma área muito específica, para o grande público é muito difícil interpretar determinados pontos. Então, aí entra o trabalho do profissional de marketing. Eu, especificamente, também por ter essa formação em letras, tá? Eu consigo, digamos assim, ter uma facilidade um pouco maior em fazer interpretações, independente da linguagem matemática ou de um outro idioma. Porque a gente, quando exerce esse tipo de estudo, a gente acaba adquirindo, digamos assim, uma prática da gente interpretar. A interpretação é a chave desse processo, tá? Então, vamos traçar um paralelo aqui entre o estudo ou ensino de um idioma e a questão da linguagem matemática para o marketing. Quando a gente ensina um outro idioma, a gente precisa pensar exatamente como as pessoas que falam aquele idioma se comportam, quais são as expressões idiomáticas, quais são as expressões daquele tipo ali de povo, de região e tudo mais, para que a gente consiga se adequar de uma maneira bem, digamos assim, bem suficiente para que a comunicação aconteça. Em relação, traçando esse paralelo agora, da parte técnica com a parte do marketing que vai falar com o grande público, é exatamente a mesma coisa. O profissional precisa ter uma sinergia com o departamento de engenharia e com o departamento de produtos da empresa onde ele atua, para que ele possa entender o que esse departamento quer passar para o grande público. Quais são as intenções? Então, através da descoberta dessas intenções, acontece toda uma interpretação e o profissional de marketing vai adequar essa linguagem específica a uma linguagem de fácil compreensão. E aonde essa linguagem vai aparecer? Através das peças publicitárias, através das mídias sociais, através de uma propaganda de televisão ou de mídia de massa, por exemplo. Então, essa interpretação se faz fundamental para que a comunicação aconteça entre a empresa e o seu consumidor. E essa comunicação, essa transformação de linguagem, ela é possível, ela é feita de uma forma simples do consumidor para o técnico, para o engenheiro, para a área de exatas? É possível fazer essa transformação? Olha, é possível, mas não é tão simples quanto parece, tá? Eu vou te passar um caso que aconteceu comigo recentemente. Eu tenho uma amiga engenheira mecânica, ela me convidou para fazer uma live. Ela queria falar a respeito da equipe dela, de instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado. E ela não sabia me explicar com precisão quais eram os objetivos dela com essa live. Então, assim, eu conversei muito com ela para entender quais eram os objetivos. Ela ainda assim não conseguia se expressar, ela tinha uma certa dificuldade, mas me utilizando da prática do mercado de trabalho, eu comecei a direcionar
toda essa questão através de perguntas-chave. Então, a partir dessas perguntas-chave, eu consegui extrair quais eram os objetivos dela e consegui ajudar a montar o tema da live, o roteiro, ajudei a convocar as pessoas e no final deu certo, justamente porque essas perguntas-chave, elas ajudaram a respaldar todo esse estudo prévio de interpretação de linguagem. E a gente sabe que há uma dificuldade, né, de comunicação da parte do engenheiro que é essencial. Sim. E como uma empresa de engenharia, ela pode trabalhar a divulgação para o público-alvo. Como é que a empresa de engenharia consegue trabalhar a divulgação, é isso? Isso. Tá. Isso, para o público-alvo. Tá. Então, existem várias formas desse trabalho acontecer, tá, Andressa? Eu vou mencionar algumas aqui que são bastante interessantes e que, inclusive, eu já apliquei na prática. Uma empresa de engenharia, tanto de produtos quanto de serviços, inicialmente, para que ela possa transmitir uma credibilidade maior ao público, ela precisa de um site, tá? Ela precisa de um site, preferencialmente com uma linguagem simples, né? O site precisa ser bastante intuitivo, ou seja, direcionar o cliente ao longo da consulta. E ali nesse site é importante que conste um portfólio da empresa. Fotos de produtos, ou foto da execução de um serviço, ou passo a passo. Esse portfólio, que nada mais é do que um catálogo que pode ser ajustado, atualizado e adequado periodicamente, ele também pode ficar disponível para download, por exemplo, em PDF, num formato simples e leve, para que o cliente possa fazer uma consulta mesmo offline, tá? E esse mesmo catálogo, inclusive, se essa empresa dispuser de um banco de dados, ele pode ser enviado ou por WhatsApp, ou por e-mail, enfim, vai depender da ferramenta que a empresa usar. Essa mesma empresa também pode fazer o uso de mídias sociais para fazer sua divulgação, Instagram, LinkedIn, preferencialmente, porque é uma rede profissional de muita credibilidade, bastante séria. Não é uma rede também tão fácil de se trabalhar, mas ela é bem adequada, tá? Quando você começa a utilizar as ferramentas certas. E que mais? Eventos também são muito importantes. Treinamentos técnicos e treinamentos comerciais são fundamentais, tá? Os treinamentos técnicos para levar até os clientes que vendam um produto ou serviço mais detalhes a respeito do mesmo. E no caso dos treinamentos comerciais, adequar uma linguagem mais fácil à compreensão do vendedor, que vai lidar com o público final. E uma outra recomendação que eu faço, assim, que também é bem bacana, é trabalhar com brindes. Porque os brindes, eles ficam na memória do consumidor e da pessoa que recebe. Quando é um brinde, então, bem útil para o dia a dia, vou citar um exemplo aqui, um pendrive ou um power bank para carregar o celular, né? Independente de onde a pessoa esteja, ela vai olhar para aquela marca ali, ela vai sempre se lembrar. Outros brindes que são interessantes. Kits pequenos de ferramentas, nesse caso, também são bem legais. Às vezes, para o pessoal que está em campo, uma trena é bem legal também. E que mais? Os eventos. Eventos de inauguração, ou de lançamento de produtos e serviços também são bem bacanas e fazem com que o institucional da empresa fique bastante em evidência. Uhum. Então, a gente já destacou bem a importância, né, de atingir o público-alvo de uma maneira efetiva, mas a gente também tem que comentar sobre o interno da empresa. Qual a importância do marketing, não só para o externo, mas também para o interno da empresa ou do negócio? Bom, o público interno da empresa compreende os funcionários e os prestadores de serviços, tá? Qual é o objetivo do marketing externo, digamos assim?
É trazer uma visibilidade da empresa para o público consumidor. O objetivo do marketing interno, ou seja, trabalhar os funcionários da empresa. A importância nesse caso é fazer com que o funcionário ele se torne verdadeiramente parte da corporação. É criar um engajamento, criar uma afinidade, mostrar para o funcionário, para esse funcionário, que ele faz parte de um todo, que ele é uma peça fundamental daquela engrenagem e que ele precisa contribuir com todos os conhecimentos, com todo o intelecto e com a sua força, digamos assim, sua força de campo também, tá? E como o marketing interno é trabalhado? Através de calendário de varejo, a gente pode fazer ações bem bacanas aliadas ao departamento de recursos humanos da empresa. Vou dar alguns exemplos aqui. Festa junina é uma ótima forma de você agregar departamentos diferentes. Até mesmo, digamos assim, montar um mini bloco de carnaval, pedir para o pessoal ir caracterizado ao longo desse período. Usar algum adereço, algum acessório, alguma máscara. Isso é bastante interessante até para dar uma quebra na rotina, né? Dia dos Pais, entregar presente aos pais da empresa, né, aos funcionários. Dia das Mães, com esse mesmo objetivo. Natal também é uma data perfeita para você trabalhar. Premiar aqueles colaboradores que tiveram destaque ao longo do ano em relação às suas tarefas e aos seus resultados. Muitas empresas oferecem cestas de Natal ou algum tipo de bônus por desempenho e resultado. Então, assim, são inúmeras as oportunidades que a empresa pode usar para trabalhar o marketing interno. E uma outra ferramenta bastante importante é oferecer ferramentas de treinamento também a esses funcionários. Incentivar o funcionário a estudar, a se aprimorar, a fazer, de repente, uma pós-graduação com o incentivo financeiro da empresa. Se a empresa não puder custear essa pós-graduação, ela pode oferecer um tempo um pouco maior para o funcionário estudar, reduzindo a carga horária dele de trabalho de 8 para 6 horas, por exemplo. Então, existem inúmeras formas que a empresa pode empregar para ajudar os funcionários a se engajarem ainda mais e, com isso, terem um resultado ainda melhor, buscando a excelência. Aqui a gente teve um comentário, a Ana comentou, vejo que muitas empresas que negligenciam ações de marketing interno perdem talentos-chave para a retenção de seus clientes. É verdade. Existem ações tão simples que podem ser feitas e que podem e cativam o funcionário, né? Mas, infelizmente, também a gente tem outro lado de que muitas empresas não estão preparadas. Principalmente as empresas menores, empresas familiares, em que a decisão fica muito centralizada ali num determinado núcleo, que é a própria família. Às vezes não existe digamos assim, uma cultura, uma mentalidade mesmo de proporcionar esses benefícios ao funcionário que são fundamentais para que ele se sinta parte de um todo, né? Todo mundo gosta, quem não gosta de se sentir valorizado, né, gente? É fundamental. É fundamental em qualquer área de atuação. E trabalhar num setor onde a pessoa entende a sua importância para aquele processo, entende o quanto é importante desenvolver aquele trabalho. Sim. Isso é um diferencial muito grande. Sim, sim. Para incentivar e manter os talentos, como a Ana comentou, nas empresas. Sim, sim. Aqui no comentário do marketing é verdade. E dentro da área de marketing, como que a Aker Comunicação se posiciona? Quais os serviços disponíveis? Bom, como que vocês trabalham? Eu sou uma profissional de marketing com 21 anos de atuação na área. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar em vários segmentos, utilizando vários tipos de ferramentas. A gente tem um leque muito grande de opções para oferecer para as empresas, tá? Então, dentro da minha experiência, como você falou, de todas essas
de todos esses segmentos de atuação que eu tive a oportunidade de trabalhar e desenvolver projetos, eu atualmente venho desenvolvendo muito branding, e-commerce, do início ao fim, desde a implementação e escolha da plataforma até a seleção de produtos, seleção de fotos de produtos, descrição desses produtos no detalhe para que o cliente não tenha dúvidas a respeito da utilização do mesmo, divulgação desse e-commerce, uso de mídias sociais, eu venho desenvolvendo bastante também, marketplace, eventos, inúmeros eventos de lançamentos de lojas, eventos de lançamentos de produtos, eventos de promoção de marca, ou seja, só aí a gente já tem 3 opções diferentes, né? É muita coisa. A pesquisa de mercado, para a gente ter uma compreensão mais aprofundada, como já mencionei também, a respeito do cliente, das necessidades dele. Brindes, desenvolvimento de brindes também é uma coisa que eu gosto de fazer, é muito legal. Mais recentemente, trabalhando a questão de influencer, né? Inclusive da Mideia Carrier, agora a gente está com uma parceria sensacional. Eu vou começar um trabalho de marketplace bem bacana para uma empresa de São Paulo, de Cabos, e eu estou bem animada. Já comecei a fazer todo um estudo e planejamento de mercado para desenvolver em parceria com eles, e vai acontecer já a partir da próxima semana. Enfim, são muitas opções, muitas opções. E nos últimos 5 anos, eu venho atuando muito na área de climatização e refrigeração. E é um segmento apaixonante, né? Porque, a princípio, eu enxergava o ar-condicionado como um commodity. Eu era completamente leiga no assunto. Eu olhava para aquele produto branco ali e eu via como se todos fossem exatamente iguais. E todas essas ferramentas que eu mencionei para você, os treinamentos, os catálogos, as conversas com os departamentos internos das empresas, o link feito entre a indústria e a distribuição, permitiram que eu tivesse um conhecimento e que a partir de agora eu sei diferenciar muito bem o que é um piso-teto, o que é um split, o que é um ar portátil, as categorias, né? Além de saber que alguns oferecem aquecimento, ventilação, resfriamento, enfim. É um universo muito bacana. E é muito legal também ter essa ponte com o pessoal que fica em campo, sabe? Eles me trazem informações assim fantásticas e eu tenho ajudado a galera também a vender os projetos, né? É muito legal. Muito É legal. uma troca O muito pessoal rica. comentou. Ah, com certeza. O pessoal comentou bastante aqui sobre a importância, né, do marketing interno que a gente estava comentando, que as empresas acabam, às vezes, esquecendo, né, de informar o próprio funcionário da importância dele naquele processo. Sim. E também comentaram sobre lembrar o cliente com um mimo da sua marca, da sua empresa, também do quanto é importante. Sim, a gente geralmente procura fazer muitas ações nesse sentido, para valorizar o funcionário. Inclusive, Andressa, uma coisa muito legal é você pegar o seu funcionário, depois de torná-lo um verdadeiro embaixador da sua marca, muni-lo de ferramentas que ajudem ele a criar também relacionamento com o cliente que está na ponta. Esses brindes também são disponibilizados para os funcionários para que eles entreguem aos clientes, sabe? Tem muita ferramenta legal que pode ser utilizada, né? Para que todo mundo tenha um ganho. Ajudar o seu funcionário a criar relacionamento com o cliente dele também é fundamental, né? E todo mundo vai ter a ganhar com isso. É bem bacana. Com certeza. Com certeza. Mais comentários. Não. O pessoal está comentando bastante sobre o marketing interno. Eu acho que trouxe para nós assim, um leque muito grande. Eu sabia um pouco de marketing, mas não tanto. E trouxe um leque muito grande para nós. Tem uma pergunta aqui. O que a Patrícia, como empreendedora, pode falar para outras mulheres que estão pensando em empreender? Ah, sim. Essa pergunta é bem legal. Bom, a gente precisa estudar mercado o tempo inteiro,
tá? É um estudo constante, é um processo evolutivo. Eu posso citar que ao longo desse período de isolamento social, eu estudei muito, eu venho estudando muito, assisti muitas lives. Infelizmente, boa parte delas é muito rasa. As lives são muito rasas, elas têm aquele objetivo de serem uma isca para venderem um produto. Quando você pensa que a live está chegando no auge, ela vai tentar te vender alguma coisa. É um processo errado? Não é. Mas depende da forma como ela é feita, porque o pessoal não usa uma metodologia muito bacana. E assim, a gente precisa ter respeito pela nossa audiência, a gente precisa trazer um conteúdo que seja realmente importante para quem está assistindo. Não vai adiantar você ter uma isca maravilhosa se você não conseguir também levar alguma coisa importante para o público que está te assistindo, né? Então, assim, tem sido um período de muito estudo, tá? De muita análise. Eu consegui observar, por exemplo, que os segmentos de supermercado e farmácia tiveram que se reinventar completamente, tá? Principalmente com essa questão do delivery, por exemplo, compras de supermercado online, assisti palestras maravilhosas do Carrefour e do Magazine Luiza, por exemplo. Tenho me aprofundado ainda mais na questão do marketing ágil, tá? Que é envolvido diretamente com a área de tecnologia da informação em relação à formação de processos. E assim, para quem quer empreender, é estudar o tempo todo, porque a gente precisa se reinventar o tempo todo, a gente precisa se adaptar o tempo todo. A gente mora no Brasil, é uma economia muito instável, a gente tem uma política muito confusa, a gente tem uma insegurança muito grande, é desemprego oscilando, aumenta e diminui o tempo inteiro. Essa questão da pandemia, infelizmente, piorou essa situação. Então, assim, a gente precisa analisar, a gente precisa se readaptar. Eu sempre trabalhei, Andressa, como funcionária CLT e por uma questão de relacionamento com as pessoas com as quais eu sempre convivi, sempre me procuraram para desenvolver consultorias, tá? Então, em alguns momentos, eu tocava essas consultorias em paralelo em relação ao meu trabalho. E a partir de um determinado momento, eu resolvi alçar voo próprio, sabe? Eu resolvi me desenvolver como uma profissional consultora, no início autônoma, e para desenvolver a minha consultoria de uma maneira consolidada, foi trabalho crescendo ao longo do tempo, desenvolvendo as consultorias, bolando uma logomarca, né? A minha logomarca, como vocês podem perceber, ela fala com várias ferramentas de marketing que podem ser aplicadas. O nome disso é Omnichannel. A gente pode fazer uso tanto do presencial quanto do online. E a partir daí, estruturar as mídias sociais, estruturar os relacionamentos, estruturar os trabalhos, desenvolver uma relação de confiança e parceria com os seus clientes também, e principalmente de transparência, tá? O meu trabalho, por ser remoto em boa parte do tempo, eu procuro desenvolver relatórios, tá? Para que esses relatórios materializem o meu trabalho para quem está do outro lado. É como se fosse, digamos assim, um diário de atividade, tá? Todo santo dia eu alimento esses relatórios dizendo como eu estou trabalhando a divulgação da empresa, como eu estou fazendo uso das ferramentas de marketing para que ela tenha um ganho de visibilidade, algum ponto ou alguma observação a respeito do público que eu levo internamente para discutir com os diretores e com os donos da empresa também. Então, assim, é todo um conjunto. A gente realmente precisa identificar algo que a gente gosta de trabalhar. A gente tem que investir o nosso tempo e a nossa energia, porque vai acabar sendo aquilo que vai trazer rentabilidade para a gente, porque afinal de contas, como eu sempre digo, os boletos também não tiram férias. Mas assim, acima de tudo, a gente tem que ter muito prazer, porque
a gente realmente se dedica a algo que a gente gosta. Então, Com certeza. acaba não sendo nem trabalho mais, acaba sendo cachaça, digamos assim. Sim. O Jorge comentou, o responsável pela conexão marketing e engenharia, o Jorge, Sim! comentou. A Ambev explodiu em vendas com o Zé Delivery. Foi a maior inovação do mercado. Então, a importância que as empresas estão se inovando, né, nesse período. Isso já pode vir a pergunta que a Lidiele fez. A Patrícia vê mudanças na área de marketing agora no pós-pandemia? Ações que talvez as empresas precisam investir mais e que estavam resistentes? Sim. Olha só, o Brasil é um dos maiores consumidores de produtos e serviços online do mundo. Mas ainda assim existem muitas empresas que estavam muito reticentes em relação a montarem um e-commerce ou a investirem nas mídias sociais. Então, esse isolamento social de 4, 5 meses que vem acontecendo, que infelizmente fez com que muitos empregos fossem perdidos e muitas portas fossem arriadas, acabaram sendo a melhor alternativa de sobrevivência para as empresas nesse momento. Então, assim, muitos acabaram se vendo obrigados a migrarem para o online da noite para o dia. Eis aí a questão do marketing ágil, né? Então, é uma ferramenta, mais uma vez, fundamental para as empresas e cada vez mais vai ser explorada a partir de agora. Sim, eu tenho uma pergunta. O marketing ágil, ele tem alguma relação com a metodologia ágil? Comentou com Sim, a tecnologia de informação? sim, sim, sim. Sim. Ele veio, a origem dele é o Scrum, né? Sim. Uhum. Eu venho estudando o Scrum desde janeiro, desde o início do ano, motivada por uma pessoa muito especial para mim, que fez um curso presencial e eu acabei conhecendo o Scrum e me apaixonei. Eu vi uma conexão imediata com marketing, até porque eu também sou muito agitada, eu estou sempre procurando metodologias novas, conteúdos novos. Então eu vi uma conexão perfeita ali. Nas cerimônias, Uhum. para você mostrar a transparência do desenvolvimento de um processo. Eu acho que você está estudando Scrum também, não está? Você falou para Sim. mim que Aham. tá lendo, tá absorvendo a mesma literatura que eu. Então a gente Sim. vai ter muita Uhum. figurinha para trocar aí nas Com próximas certeza. semanas. Então, assim, foi uma conexão imediata do Scrum com marketing. E nesse período de isolamento social, antes dele, voltando um pouquinho, eu estava fazendo um curso de atualização em e-commerce. E nesse curso eu conheci um grupo de profissionais que, inclusive no início da pandemia, começaram a oferecer lives com esse conteúdo de marketing ágil. Aí então eu fiz a festa. Eu me realizei ali mesmo, foi muito legal. E eu, inclusive, gostei tanto do palestrante que eu convidei para fazer uma live comigo. Essa live está disponível no meu YouTube. Ali ele fala sobre todas as cerimônias e a gente traça o paralelo do Scrum com marketing, né? Scrum, Kanban, né? Que o pessoal também Aham. cola os post-its para materializar os projetos, né? E as reuniões diárias. Eu acho super bacana. Uma dica de estudo aí, pessoal, olhar o YouTube da Patrícia, lá da Acar Comunicação, entender um pouco mais também que tem a ver com o que a gente está falando, a conexão marketing e engenharia, que Com certeza. hoje é essencial a metodologia ágil na engenharia. Sim. Agora, Aqui a gente tem. eu tenho uma pergunta para Pode continuar. você. Eu que tenho. Ah, Bom, eu fiquei, como eu te falei, eu fiquei muito feliz com o seu convite, porque eu sempre dei muito valor à área acadêmica, sempre gostei de estudar bastante. Como é que você traçou esse paralelo entre a engenharia e o marketing? Algum clique, algum estalo te deu em algum momento para você entender essa necessidade? E eu achei fantástico isso, porque eu sempre gostei muito, além da área acadêmica, de trabalhar com multidisciplinaridade.
Como é que te deu esse estalo? O que aconteceu? Conta aí pra gente. Então, vendo dentro da graduação e vendo colegas da engenharia, a gente detecta essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade de passar. Então, acredito que num mercado altamente competitivo, e agora pós-pandemia vai ser ainda mais, isso vai se agravar, Uhum. eu acho essencial que um profissional saiba construir a sua imagem e a imagem do seu produto. Sim. E sabemos que profissionais da engenharia não são só cálculos e análise. Eles precisam lidar com o cliente diretamente, eles Sim. precisam conhecer o seu público, eles precisam entender. Então, eles precisam saber passar a informação de forma efetiva para que o público entenda, para que ele consiga vender o seu talento, tanto na hora de tentar entrar no mercado de trabalho, quanto apresentar o seu negócio. Exatamente. Então, por isso que eu acho essencial essa conexão entre marketing e engenharia, e fora outras profissões também que são conectadas com engenharia, que a gente vai trabalhar em cima disso também, por isso que te agradeço imensamente por vir esclarecer para mais pessoas a importância da conexão dessas duas áreas, né? Sim, e você fez um gancho super bacana, Andressa, porque o profissional, o engenheiro, em algum momento, como você mesma mencionou, ele precisa entrar no mercado de trabalho, ele precisa procurar oportunidades bacanas, e ele nada mais é do que o próprio produto, afinal de contas, né? Ele precisa saber se portar diante de uma entrevista, ele precisa começar a entender se a empresa que ele está buscando se encaixa aos, digamos assim, as metas dele, as prioridades dele. Toda essa conexão realmente precisa acontecer. E ele precisa ter conhecimento, ele precisa se vender para a empresa, dizer que ele é bom, dizer que ele pode oferecer os serviços dele para que a empresa tenha um ganho de resultados, e é exatamente por aí. Ele é o melhor e o principal produto dele mesmo. Exatamente, por isso dessa importância. Aqui, para finalizar, a gente tem mais uma pergunta, acho que dá tempo, posso te mandar? Sim, bora. Complementando a pergunta da Liciele sobre o marketing pós-pandemia, a Ana perguntou, houve alguma quebra de paradigma dentro do marketing pela pandemia que perdurará no pós-pandemia? Quebra de paradigma, essa pergunta é boa. Bom, o marketing é uma área que busca inovações o tempo inteiro, né? Não é uma área tradicional, é uma área que evolui constantemente, principalmente por estar ligada a mídias, né? E hoje em dia, com o advento, digamos assim, das mídias digitais, né? A gente precisa ainda mais estudar e acompanhar todas essas evoluções. Então, como é que eu posso dizer? A gente inova através da comunicação e dessas mídias, passando a mensagem de maneiras diferenciadas, né? Eu posso citar o exemplo também do mercado de eventos. Cara, você quer ver coisa mais sensacional que a live que o Alok fez, que foi super grandiosa, foi transmitida pela Rede Globo e depois pelo YouTube dele. A Ivete Sangalo, a mesma coisa. As lives sertanejas no início da pandemia. Então, assim, foi uma transformação muito grande, né? E claro que alguns eventos não podem ser substituídos pelo presencial, como, por exemplo, um casamento, formatura, né? E algumas outras festas, digamos assim. Mas esse tipo de evento acabou tendo uma transformação muito bacana e um alcance absurdo. E tem mais, os artistas, eles acabaram se mantendo patrocinados pelas marcas, né? A gente viu merchandising acontecendo através dos eventos live, digamos assim. Marcas de cerveja, marcas de telefonia, que mais? Tiveram outras marcas também que agora não me ocorrem, mas uma quebra imensa de paradigma foram os eventos. Foi muito legal. Eu achei bem Muito, interessante. nossa, mudou, né,
todo mundo teve que se inovar e foi o que eu comentei esses dias do futuro, que a gente sabia que uma hora ia chegar, ele chegou de repente, muito rápido. Sim. E obrigando todo mundo a se inovar, todas as áreas a se inovar. Aham. E isso agregou muito, apesar de toda a dificuldade que a gente está passando e essa doença, agregou muito para muita gente, a gente aprendeu muito. Sem E dúvida. essa conexão que a gente está fazendo, por exemplo, a gente talvez nem se conheceria se não fosse essa possibilidade de fazer eventos online. Exatamente. E um outro ponto que ajudou bastante também as empresas, e aí não só no marketing como um todo, são as reuniões online, como as lives internas e o trabalho home office. Gente, vocês viram a quantidade imensa de empresas que acabaram desfazendo os escritórios presenciais e colocando todo mundo para trabalhar de casa? Houve uma redução de custo, em alguns casos um ganho de produtividade absurdo. O funcionário não precisa passar tempo no trânsito se deslocando até o escritório. Com isso, ele tem uma redução de estresse, ele tem uma convivência maior com a família dele. Então, assim, tem muitos pontos a favor, né, em relação a toda essa adaptação, que, como eu falei, não foi só do marketing, não foi só um ganho do marketing, foi como um todo, né? Exatamente. Então, também foi um ponto super bacana que acabou sendo desenvolvido ao longo da pandemia. Com certeza. Patrícia, queria te agradecer mais uma vez Imagina. por nos ajudar a tentar essa ideia de que o marketing é sim importante dentro da engenharia. Sim, a gente dúvida. vai continuar conversando, vamos continuar fazendo outros projetos juntas. Sim. Jorge, queria agradecer. O pessoal está elogiando, ó. Às vezes, legal demais essa abordagem, gurias. Às vezes nem nos damos conta de como o marketing é importante na nossa área. Pois já conseguimos plantar algumas sementinhas. Sim. Isso é importante. Que legal. Eu fico muito feliz por ter sido a pessoa que ajudou vocês a darem o pontapé inicial nessa nova etapa. Olha, pessoal, eu sempre costumo colocar dicas de marketing nas minhas mídias, tá? Então, sigam o meu Instagram, @acarcomunicação. Eu também tenho uma fanpage no Facebook de mesmo nome. Estou utilizando o TikTok para fazer alguns vídeos super legais também, para passarem mensagens bem objetivas e divertidas, né? Afinal de contas, a gente também precisa de uma leveza no nosso dia a dia. Eu tenho um canal no YouTube com todas as minhas lives. Aliás, essa aqui também vai para lá, porque foi interessantíssima. Um conteúdo leve, muito gostoso de ser trabalhado. E eu me coloco à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas, sugestões. Sempre que vocês precisarem, eu estou pronta para ajudar vocês também com o maior prazer. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela audiência. Qualquer dúvida pode nos contatar, contatar a Patrícia, segue ela no Insta, que vai ter muita informação legal. Sim. Então é isso. Obrigada mais uma vez, em nome do Gurias da Politécnica. Obrigada, pessoal. Um beijo enorme. Ai, Danilo! Possamos... Beijo, Dan! E que possamos manter essa parceria por muito tempo ainda. Obrigada. Eu agradeço muito a você e a Litiele também. Vocês são muito fofas, cara. Vocês são umas gracinhas. Torço muito pelo sucesso de vocês e que seja o início de um relacionamento muito proveitoso. Muito feliz. Muito obrigada. Esperamos que sim. E Litiele não precisou usar sua internet. A minha tá ok. Ela tá preparada, esperando. Acontece, gente. A gente está tendo uma sobrecarga muito grande. Tem sido um período em que a gente está tendo muita transmissão de dados, então é super normal. É tranquilo e todo mundo precisa relevar esse tipo de situação. Foi um verdade. prazer. Então, tá, um prazer. Um beijão, Beijo pessoal. grande. Bom final de semana para todos. Beijo. Bom final de semana. Até mais. Até. Obrigada, igualmente. Tchau. Tchau.